No interior esquecido da Índia, longe de qualquer cidade, uma tenda feita de panos rasgados apareceu do nada. Como um santuário, como um altar. Dentro dela, a cena parecia saída de um pesadelo. Um casal decapitado por um artefato medieval feito à mão. As mãos dadas, os olhos vendados e uma mensagem escrita com sangue. O mais perturbador, eles deixaram os filhos vivos, só para que fossem eles os primeiros a ver tudo. Este não é apenas um caso de ritual, é algo mais sombrio, mais antigo e sem explicação. Você teria coragem de entrar numa tenda abandonada no meio do nada, sabendo que lá dentro 2 pessoas foram decapitadas por uma guilhotina feita à mão? Pois foi exatamente isso que a polícia encontrou numa aldeia remota da Índia. E o mais perturbador é que eles deixaram para trás. Seja bem-vindo ao canal Serial Crimes, o canal onde os casos mais sombrios, reais e misteriosos ganham vida. E hoje você vai conhecer o ritual mais macabro já documentado fora de um culto oficial. Imagina uma coisa comigo. Você está numa fazenda no interior, passa por uma tenda feita com panos velhos e ao entrar encontra um casal sem vida, de mãos dadas, sem cabeça, com um bilhete escrito com sangue. Isso foi um ritual ou um culto secreto que ninguém ousa investigar? Você acha que alguém seria capaz de tirar a própria vida dessa forma, por fé ou por manipulação? Ou será que tem algo maior e mais sombrio por trás disso? Comenta aqui embaixo. O que você acha que realmente aconteceu naquela tenda? Um ritual religioso, magia negra ou puro terror psicológico? Então já deixa o like, se inscreve no canal Serial Crimes e ative aqui o sininho, porque aqui você vai descobrir os casos reais mais obscuros, os rituais mais bizarros e os mistérios que a polícia até hoje não conseguiu explicar. E esse é o tipo de conteúdo que o algoritmo esconde, mas que você merece conhecer. Vem comigo até o fim, porque essa história vai te arrepiar até os ossos. Na noite de 15 de abril de 2023, um casal chamado Hansa e Rimu Makhana estavam na porta de uma pequena cabana em uma pequena vila no oeste da Índia chamada Vindhya. Esse casal estava com seus 2 filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 13 anos, e eles estavam muito animados, porque naquela noite passariam a noite com seu tio e seus primos, que moravam naquela cabana que ficava em frente a deles. Então, momentos depois, a porta da cabana se abriu e imediatamente as 2 crianças correram para dentro, chamando por seus primos. E o tio que abriu a porta, sorrindo, e disse olá para Rimu e para Hansa. Os 2 disseram para as crianças se comportarem e obedecerem ao tio, mas eles já foram entrando na casa. Com isso, o tio disse: não se preocupem, eles estão bem. Vamos ter uma ótima noite e veremos vocês amanhã. Então Rimu e a Hansa agradeceram e de mãos dadas começaram a caminhar em direção à estrada de terra que os levaria de volta à casa deles. A vila onde Rimu e Hansa e seus filhos, seu tio e seus primos viviam era uma comunidade agrícola muito pobre, onde na maioria das vezes as pessoas trabalhavam muito, mas mal conseguiam se sustentar. Mas nessa noite, enquanto Rimu e Hansa caminhavam pela estrada de terra, passando pelas cabanas e pelo campo, eles viam o gado que estavam espalhado por toda parte e pensavam em como a vila estava bonita naquela noite. O sol estava se pondo, deixando o céu com um lindo laranja. Então a cena diante de Rimu e Hansa era tão bonita e pacífica que por um momento eles apenas pararam na estrada e ficaram contemplando toda a beleza. Então, em algum momento, um grupo de vacas que estava seguindo para o estábulo subiu na estrada bem aonde o Rimu e a Hansa estavam e muito rapidamente o casal saiu de lá para não se sujar, porque o Rimu e a Hansa eram agricultores e na maioria dos dias eles usavam roupas que estavam cobertas de lama e sujeira, mas naquela noite era diferente. Eles estavam usando suas melhores roupas e não queriam sujá-las. Hansa usava seu lindo vestido vermelho e o Rimu usava uma camisa branca engomada. E depois que as vacas cruzaram a estrada e eles continuaram seu passeio pela estrada.
Um pouco mais tarde, o casal virou na rua onde ficava a sua cabana e, ao invés de entrar pela porta da frente, eles caminharam ao redor da propriedade até o lado de trás, onde eles cultivavam amendoim e algodão. E eles caminharam através desses campos até os fundos da sua propriedade, que tinha um enorme muro de pedra. E quando eles chegaram a esse muro, também chegaram à sua tenda, que era uma tenda de retalhos que eles haviam construído com um lado apoiado no muro de pedra e o outro lado apoiado por estacas que haviam cravado no chão. E dentro dessa tenda estava o santuário da família dedicado ao deus hindu Shiva. E assim, eles trabalharam duro para fazer esse santuário que, enfim, estava pronto. E naquela noite, o Rimu e a Hansa finalmente poderiam usá-lo. No dia seguinte, os filhos de Rimu e Hansa voltaram da casa do tio depois de passar a noite lá. E quando chegaram à sua casa, entraram pela porta da frente e imediatamente chamaram por seus pais. Mas seus pais não estavam dentro de casa. Então eles olharam toda a casa e depois saíram pela porta dos fundos, pensando que talvez seus pais estivessem lá fora nos campos trabalhando. Mas quando saíram, viram que seus pais não estavam lá fora também. Então, enquanto as crianças estavam lá se perguntando onde estariam seus pais, o menino disse à sua irmã mais velha: talvez eles estejam no santuário. Então as crianças saíram dos fundos da casa, cortaram direto pelo campo até aquele muro de pedra nos fundos, onde estava o santuário, e na tenda que estava apoiada ali no muro. Imediatamente as crianças notaram que havia algo errado com o santuário. Sempre que seus pais estavam lá dentro rezando, eles geralmente podiam vê-los de longe, mas agora que eles estavam parados bem do lado de fora, estava totalmente silencioso. As crianças finalmente levantaram a aba da tenda e olharam dentro. E mais uma vez não viram seus pais. Em vez disso, o que viram dentro do santuário foi totalmente confuso e estranho. O santuário que seus pais geralmente mantinham absolutamente limpo o tempo todo estava sujo. Havia esse líquido de cor tipo ferrugem espalhado por toda parte, incluindo alguns dos objetos sagrados, como na imagem e na estátua de Shiva. E no meio do santuário, onde havia uma fogueira, havia 2 pedaços de carne que pareciam ter sido colocados no fogo e deixados lá. As crianças sabiam que seus pais nunca deixariam o santuário nesse estado, nem estragariam comida, muito menos deixariam na fogueira ali sem comer. Então eles pensaram: o que aconteceu dentro do santuário e aonde estão os nossos pais? Então, quando deram mais uma olhada ao redor do santuário, notaram algo que não haviam visto quando abriram a porta. Então, quando deram mais uma olhada ao redor do santuário, eles notaram algo que não haviam visto quando abriram a tenda pela primeira vez. E quando perceberam o que era, gritaram e saíram correndo. O que aconteceu foi que na noite anterior, quando seus pais, o Rimu e a Hansa, entraram na tenda, olharam ao redor do santuário, e bem no meio do santuário, no chão, havia uma fogueira de ritual. E do lado direito da fogueira havia uma pequena estátua de Shiva, e ao lado da estátua havia uma imagem de Shiva. Shiva é uma figura poderosa na religião hindu, e ele é visto tanto quanto um deus amoroso, quanto também um deus a ser temido. E embora naquela noite estivesse muito quente e abafado do lado de fora, a primeira coisa que o casal fez foi pegar um pouco de lenha do lado de dentro dessa tenda e colocá-la na fogueira e acender o fogo. Então, depois que o fogo foi aceso, Hansa começou a espalhar pétalas de flores de laranjeira ao redor da estátua e da imagem de Shiva. E ao mesmo tempo, Rimu pegou um pedaço de papel e começou a escrever uma carta. E enquanto ele escrevia, ele parecia muito nervoso pelo que fariam naquela noite. E depois que ele terminou de escrever essa carta, ele e Hansa mergulharam os polegares na tinta e pressionaram no fundo dessa carta, como se estivessem assinando aquela carta. Então, depois que a carta estava completa, eles a dobraram e a colocaram entre a estátua e a imagem de Shiva. Foi então que o Rimu e a Hansa voltaram sua atenção para uma grande moldura de porta, mas sem a porta no meio, que era feita de sucata de metal que eles haviam recolhido ao redor da vila. E se você estivesse de pé na frente dessa estrutura, pareceria que estava olhando para uma porta que levava diretamente para a fogueira. E também pendurada no topo desse retângulo, que era a moldura, havia uma corda branca. Então o Rimu e a Hansa se moveram bem na frente da estrutura, como se fosse atravessar a moldura e entrar na fogueira. Mas ao invés de fazer isso, eles se ajoelharam bem na base dessa estrutura, bem na terra.
Então os dois começaram a falar uma oração em voz alta, e depois que a oração terminou, Remu estendeu a mão e pegou uma das extremidades dessa corda branca e começou a puxá-la até que estivesse exatamente onde ele queria. E ainda segurando essa corda junto com a Hansa, ele se moveu muito cuidadosamente para se deitar de bruços. Então, quando estavam em posição de bruços, tudo o que teriam ouvido era o crepitar do fogo na frente deles. E tudo o que teriam sentido eram seus corações batendo em seus peitos. Agora, muito provavelmente, o Remu e a Hansa estavam aterrorizados nesse ponto. Mas esse era o momento deles. Eles tinham ido longe demais e sabiam que tinham que terminar esse ritual. E então, como último olhar amoroso um para o outro, o casal acenou com a cabeça. E então eles voltaram sua atenção para o fogo. Então Remu soltou a corda, o líquido de cor ferruginosa que os filhos de Remu e Hansa descobriram dentro do santuário no dia seguinte era o sangue dos dois. E os 2 pedaços de carne que as crianças viram na fogueira eram as cabeças de seus pais. As crianças perceberam o que havia acontecido quando deram mais uma olhada ao redor da tenda e notaram os corpos de seus pais deitados lado a lado na base da estrutura. Foi isso que fez as crianças saírem correndo e irem procurar a polícia. Aquela estrutura metálica era uma guilhotina caseira, feita para cortar as suas cabeças. A corda branca que Remu estava puxando estava conectada a um lado de uma lâmina de metal muito pesada. Então, quando ele estava puxando a corda, estava puxando essa lâmina para fora do chão, até que estivesse posicionado bem em cima deles. Então ele a segurou firme e quando ele soltou, a lâmina caiu direto para baixo, atingindo a parte de trás dos seus pescoços, decapitando-os instantaneamente e enviando sua cabeça rolando para frente no fogo, como eles planejaram. Quando a polícia chegou ao santuário, encontrou a carta que Remu e Hansa haviam escritos e depois assinado com seus polegares, enfiada perto da estátua e da imagem de Shiva. E nessa carta, Remu e Hansa não explicaram os motivos para tudo aquilo, mas eles disseram: esta foi nossa escolha. Queríamos fazer isso. Só pedimos que nossos familiares vivos cuidem de nossos filhos e de nossos pais idosos. Ninguém conseguiu dar um motivo para o que o casal fez. Sua família disse que não havia indícios de que o casal tiraria a própria vida, pois eles pareciam felizes. Eles não estavam financeiramente bem, mas também não estavam financeiramente em apuros. Quanto à polícia, eles acreditavam que Remu e Hansa deviam estar realizando algum tipo de ritual de magia negra, onde acreditavam que se cortassem suas cabeças e permitissem que rolasse para frente e queimassem nesse fogo, isso de alguma forma os aproximaria talvez de Shiva ou de alguma outra divindade ou de algum outro poder superior. Mas até hoje, ninguém sabe. E é isso, meu povo. Até hoje, ninguém sabe ao certo por que aquele casal decidiu fazer algo tão brutal. Teria sido um ritual de fé ou o desfecho de uma lavagem cerebral? A guilhotina feita à mão, a mensagem escrita com sangue e as crianças deixadas vivas. Coincidência ou tudo foi planejado até o último segundo? Mas e se alguém manipulou tudo e fugiu antes que a polícia chegasse? Afinal, por que alguém deixaria um espetáculo tão macabro montado como um altar? Para quem aquilo era destinado realmente? Fala aqui pra mim. Você acha que isso foi um ritual verdadeiro ou uma encenação para esconder algo mais sinistro? O que você faria se encontrasse uma tenda como essa no meio do nada? Você acredita que existem forças por trás de certos crimes que a gente não consegue explicar racionalmente? Comenta aqui embaixo porque a sua opinião pode mudar tudo. E se você ficou até aqui é porque você tem estômago forte. Então já se inscreve aqui no canal Serial Crimes, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que ama mistérios reais e rituais perturbadores. Nos vemos no próximo caso, ou melhor, no próximo pesadelo documentado.